Oi, gente, bom dia. Tô aqui de novo, vocês vão me ver. Eu sou a Lívia Leal, sou embaixadora da NMV e estudante. Tô aqui com a Nona. Oi, gente, meu apelido é Nona, meu nome é Maria Antônia, também sou estudante de veterinária e também sou embaixadora da ANMV. E a gente tá aqui com Rodrigo Cardoso Ravelo, o famosíssimo. Apresente-se, doutor, por favor. Obrigadão pelo convite. Tô felizão. Não sei se eu tô com roupa pra essa festa, mas eu vim, como diz o outro, direto do trabalho, né? Direto do trabalho. Tá a caráter. Pra gente bater papo e trocar ideia. Fico feliz, parabéns pelo projeto. Então a gente estava até comentando aqui que hoje a gente vai trazer o Rodrigo Cardoso, né? Por isso foi o nome inteiro. Rodrigo Ravelo. Então qual que é a ideia? Trazer o backstage de tudo que aconteceu por trás do currículo que você já montou, que as pessoas já conhecem, que as pessoas veem nas palestras. De milhões, inclusive. Tudo fora da técnica. Então a gente vai começar lá desde o começo e, se der tempo, chegar até hoje. Então, como é que foi para você escolher a medicina veterinária? Cara, escolher medicina veterinária, eu não tenho veterinário na família, nenhuma geração, mas o gosto, a paixão por bicho, acho que ela veio. Então, apesar de hoje ser uma moda dizerem que veterinário não tem que gostar só de bicho, tem que gostar de pessoas. Cara, a nossa base é entender animal, assim, de certa forma. E aí eu tinha meu avô materno, tinha cachorro, criava canário de canto, passarinho de competição. Eu descobri esse mundo ontem, inclusive, achei o máximo. Legal. Então, assim, todo final de semana, em São José dos Campos, a gente saía de São Paulo para a casa dele, era cercado de bicho, e desde muito pequenininho. Mas, somado a isso, acho que foi a vida de infância mesmo. Meu pai sempre finais de semana, em São Paulo tem muito disso, né? Facilitava. O Simba, Safari e os zoológicos daqui sempre foram muito ricos, né? Então eram locais que eu me sentia sempre muito bem. Era lá ou no aeroporto de Congonhas, quando não tinha um andar de cima ainda. E aquele andar onde vocês embarcam hoje em Congonhas era um terraço. Que legal. E a gente ia para lá para ver avião decolar. Então sempre foram duas paixões. A do avião ficou, acho que faltou o caminho. A do bicho veio. E quando foi para o vestibular, eu não fiz outra coisa. Eu fui direto para a veterinária, mas não vou falar que é vocação, não vou ser piegas nem nada, mas assim, acho que era gosto, sempre quis ser assim, e sempre quis trabalhar com cachorro e gato, apesar de gostar muito de outros bichos. Tinha a ideia, né, eu não queria ser astronauta, nem bombeiro, mas eu queria trabalhar com as orcas. Que legal. Do SeaWorld, quando eu era pequeno. Esse sim era meu sonho, de poder encostar numa baleia, alguma coisa assim. Que também não acabou não andando. Hoje eu estou conseguindo realizar parte deles depois de muito tempo, por várias questões que a gente pode ser que chegue lá. Então eu acabei fazendo veterinária, não sei se foi no susto, mas foi muito natural. E eu tenho minha lembrança muito simples de que eu fui estudando, entrei, fiz vestibular. Numa época que a gente competia com 9 pessoas, hoje são 9 faculdades que competem por um aluno. Exatamente. Mas competi, passei fácil, bem na UFMG, que foi por muito tempo, ainda é uma das grandes escolas, mas existia um ranking à época, era a melhor escola do Brasil. Eu morava em Belo Horizonte, não fiz vestibular em outro lugar. Não tinha tanta escola particular, praticamente não existia. Então as opções era estudar muito e passar no vestibular. Isso era 92 para 93. Então eu não consigo ter uma história emocionante para isso, assim, porque saí do terceiro ano, fiz cursinho, vou fazer vestibular ali porque eu quero ser veterinário, entrei para a faculdade e aí veio. E o curso não teve nada a ver com o que eu imaginei, né? Nada. Eu vi uma vez, perdão, interromper. Eu vi uma vez você falando que você sempre gostou de medicina. E acabou escolhendo o caminho dos animais. Eu me identifiquei. Mas assim, nessa época era muito frequente ter veterinário que era médico frustrado. O pessoal não passava em medicina, tentava a veterinária para depois puxar um segundo curso como opção na faculdade. Isso era muito frequente. Eu nunca passei por isso. Eu gosto da medicina, mas de bicho. Sim. Mas eu nunca quis ser médico de gente. Eu nunca quis. Aplicar a medicina. Mas eu sempre me meti nisso. Porque sem isso a gente não estaria conversando aqui agora. Sim. Quando vocês criam essa imagem do Rodrigo, etc., porque você está olhando 25 anos para trás, sem olhar os seus 25 daqui para frente. Porque eu estava na mesma posição que vocês, só que pior.
Porque não tinha rede social, não tinha apoio, não tinha mentor, não tinha nada e não existia emergência. Então, assim, aquela dificuldade ela era maior. Então, assim, e o nível de persistência, o que hoje a gente cobra de vocês, e que eu sei que vocês sofrem com isso, de falar, geração mimizenta, não sei o quê, não é o caso de vocês estão partindo para cima. Mas hoje a gente não tem capacidade de tomar uma pancada e devolver algo melhor, né? De aceitar que deu errado mesmo, fiz... Pode falar merda? Ou pode. Que eu fiz merda e beleza, e tá tudo bem, porque... Então, a gente... Era uma época que eu diria que essa coisa que a gente traz para vocês, vocês não podem ser Nutella, tem que ser meio raiz. Cara, é porque era um momento que eu não tinha outra opção. Senão, também não estaria em lugar nenhum, né? Mas acho que também perdeu demais. Acho que hoje, com essa questão toda que tá rolando, geracional e inclusional, perdeu essa coisa mesmo de ter uma coisa raiz médica, entendeu? Então eu acho que isso é o que... É por isso que eu falo que eu sempre gostei de praticar a medicina e depois convivendo com médicos e entender que a gente pode usar o que hoje eles chamam de quádrupla meta da saúde e tal, é o que a gente luta. Então isso está dentro dos nossos valores, o que a gente faz, que é entregar qualidade, e essa qualidade tem que estar ligada a acesso, equidade e efetividade. Então eu tenho que entregar o melhor que eu posso com o que eu tenho naquela hora para todo mundo do mesmo jeito. Então não tem cachorro pobre e cachorro rico para mim. Então quando eu falo em executar a medicina, se eu tiver que tirar do bolso em algum momento eu já tirei, o dia que eu não puder tirar eu não vou tirar, mas eu vou fazer sempre o melhor que eu puder e não me interessa o recurso que eu tenho na minha mão. É aprender a fazer em qualquer situação. E é isso que a gente vem tentando fazer. Usar o que você tem, né? Cuidado, que isso também foi pro extremo, né? Sim. Eu não tenho nada, vou continuar com nada, eu vou sempre usar nada, então eu vou fazer um trabalho tosco porque isso é o melhor que eu posso. E aí a gente acaba entrando no esquema de ninguém também sobe a barra. Então a gente vem tentando subir a barra para que o nosso melhor seja muito melhor do que há 10 anos atrás. E hoje é. Hoje é. Tem a capacidade de buscar informação. Use o que você tem. Uma capacidade, uma informação à disposição. E uma vez dentro da faculdade, já pensando em pequenos animais, como é que foi a escolha direcionada para a clínica e para a cirurgia? Você fez especialização? Foi automática também, esquisita. Acho que, de novo, meu avô tinha cachorro. Eu não venho de família que tinha fazenda, eu não lembro de história de estar com os cavalos. Não tenho isso. E eu tinha dificuldade de ter cachorro em casa, minha mãe não gostava. E apesar dela ter tido, mas ela não gostava. Eu fui ter o meu primeiro cachorro e... acho que eu devia ter uns 6 anos, 5, 6 anos. Eu não tinha condição de cuidar direito. E eu nunca mais esqueço disso, porque a gente comprou uma peitoral para ele, era um pincher. E comprou a peitoral e ninguém sabia nada de cachorro. E ele cresceu e a peitoral ficou. Meu Deus! E ninguém lembrava que você tem que trocar a peitoral, o cachorro tá crescendo. E aí ele machucou embaixo do braço. Assou. E ele fez uma lesão até importante, mas assim, gente, tô falando de 1980. Então, assim, a veterinária não era médica. Sim. Era uma medicina veterinária diferente de cachorro e gato. Então, assim, quando vai buscar uma consulta naquela época, eu tô falando de classe média alta. Era um absurdo para minha família. Ele falava, não vai gastar e tal. E a gente teve que levar ele para o centro de zoonose. Nossa. Caraca. Porque não tinha solução aquelas lesões. E é a imagem que eu tenho até hoje, é de ir lá com a minha família, minha tia foi junto e entregar meu cachorro no centro de zoonose, que eu nem sabia o que ia acontecer. O hipoglós não funcionou em casa, leva nos zoonoses. Né? Foi uma desculpa, foi aquele momento, não sei dizer. E eu guardei isso. Pô, perdi meu... Hoje eu olho para trás e falo, cara, que imbecilidade que nós fizemos, assim, né? O motivo foi fútil e acabei ficando sem meu cachorro. Sim. E depois disso fui ter o cachorro, que é o que eu carrego na minha perna até hoje, em 90 e alguma coisa, que aí sim eu tinha condição de cuidar, etc., já levar para o veterinário, apesar de ter aquela dificuldade financeira, etc. Então, assim, dentro da faculdade, zero de pequenos animais. Zero. Primeiro período, segundo período, terceiro período, nada. Fui fazer clínica médica no 7º período, nós tivemos 45 horas de clínica médica, um currículo de 5 mil. Então, assim, eu já sabia disso, que o currículo era assim, ele não ia mudar. Então, assim, eu comecei a fazer estágio desde o primeiro período. E aquela brincadeira que eu falo não é para estimular isso, porque hoje não dá mais para fazer. Não é que desce naquela época, mas está prescrito. Eu acho que não dá para tirar meu CRMV por isso. Mas, poxa, era mais fácil você lidar com o gosto. Então, assim, você tem aula de suíno, tem aula de galinha, não sei o que. Pô, eu não vou nessa aula, não. Vamos dar um jeito aí, me ajuda com a prova aí depois e eu preciso ir pro estágio, cara. Eu não vou aqui assistir aula de ovo, eu não vou fazer isso. Eu sei que faz parte do currículo, que é importante. Porque
nós temos um papel mundial que envolve produção de alimento e saúde única, certo? Hoje isso é muito forte. Eu discordo. Eu acredito que devia ter um curso separado, a medicina veterinária devia ter um curso para quem quer ser médico e para quem quer salvar o mundo dando alimento e protegendo de zoonose, etc. E está tudo certo. E nunca houve esse balanço. Então, sempre a parte médica ficou no chão. Fato é que até hoje ainda é uma dificuldade. O nosso próprio ministério é o da agricultura, não é o da saúde. Sim. Dentro do ministério não tem ainda uma divisão hospitalar. Isso é uma confusão. Você vai na Organização Mundial da Saúde, o primeiro comitê que discutiu resistência microbiana em cachorro e gato foi agora em abril desse ano. Né? A gente participou desse comitê representando a América do Sul. Até 2023 não tinha essa discussão em cachorro. Então é tudo muito novo. Então eu acho que pode ser que com o tempo as coisas vão mudando um pouquinho, mas dentro da faculdade, se não fosse terminar a faculdade com a mesma, até um pouco mais, carga horária de estágio do que de escola, e eu tenho isso armazenado lá, minhas horas de estágio, desde o primeiro período, todos os casos que eu atendi, está tudo escrito, durante 5 anos, eu não teria tido condição de ir para os Estados Unidos logo no que eu formei. Sim. Que eu não teria chegado com bagagem nenhuma lá fora, em 97, que era um ano impensável de fazer isso, tudo muito caro, difícil de ir, pouquíssima gente tinha conseguido ir para fora fazer algum tipo de treinamento, e eu formei e fui para ficar os primeiros 6 meses lá, e aí trazer essa coisa da emergência, que dentro da clínica então nem existia. Foi uma inovação brasileira. Nós fomos discutir isso em 2003, depois, quase 6 anos depois. Contato com a emergência você só foi ter de fato depois da faculdade? Não, em 94, eu já estava no meio do caminho, 4º para 5º período, não tinha feito clínica médica, e teve um simpósio da UFMG, simpósio aquelas semanas acadêmicas que a gente tem, e o primeiro contato que eu tive com a emergência foi com o professor Auri Nunes, que é um monstro da anestesia, e com a Denise Fantoni, que era tão nova quanto ela é hoje, eu não sei como é que ela fez, ela tem a mesma cara que ela tinha em 94, mas a Denise estava começando. E aí foram as primeiras vezes que eu escutei alguém falar em choque, catéter numa artéria, não sei o que, umas coisas que eu nunca continuei não tendo na faculdade. Continuei não tendo. Falei, não, essa é a parte médica que eu quero. E eles tinham uma história ali por trás, então eu comecei a olhar por ali. E aí, naquela época, existia um laboratório aqui em São Paulo, que era o CEPAV. Não sei se o CEPAV existe ainda, eu acho que não. Mas o professor Israel, que era o responsável, depois ele teve um acidente super trágico numa reforma do laboratório e faleceu. Mas eles tinham cursos, isso era 90 e poucos, não é igual hoje. Esses cursos atraíam 1.500, 2.000 veterinários. Lotava, era tudo no AMB. E a professora Douglas McIntyre veio para o Brasil pela primeira vez, e ela era uma das fundadoras da Sociedade Americana. Eu estava em BH já, falei, cara, eu vou para São Paulo ver essa mulher. Perdi o primeiro lote, lotou, abriram um segundo, eu consegui vir domingo e assistir. E aí assisti, aí a primeira vez, isso era 95, quando alguém falou a palavra catéter nesse país, foi em 95. Para vocês parece um negócio idiota, né? Abriu um novo mundo. Catéter? O que você está falando? A gente usa scalp, né? Então, assim, eu falei, desci a porta e falei, minha senhora, meu nome é Rodrigo, tá, não sei o quê, e eu quero fazer estágio com a senhora. Como é que faz? Falei, se aparece lá, a gente resolve. Só que, gente, não tinha internet, não tinha nada. Tudo foi ajustado por fax. Fax só chegava na agência do correio. Eu tinha que ir no correio esperar um fax do Alabama. Ver se vai chegar, ver se vai chegar. Não tinha como saber. Tanto é que quando eu cheguei lá, ela nem sabia que eu estava lá, né? Eu cheguei, me apresentei na faculdade, falei, professora, eu cheguei, ela falou, puta, mas você veio mesmo, você é louco, né? Falei, vim e vou ficar esses 4, 5 meses assim, aqui, né? Aparece lá onde? Mas eu fui sem ter um lugar para dormir. Eu fui sem residência, sem saber onde ia ficar. Eu desci numa dessas aluminais que tem, né, dessas repúblicas. Sim. Os caras me receberam e falaram, pô, tem um brasileiro maluco que chegou aí, arruma um quarto para ele. Deram um quarto menor do que isso aqui, cheio de bicicleta, coisa suja. Eu falei, você vai ficar aí, mas é o que nós temos. E aí eu fiquei, mas eu cheguei e era um negócio normal. Hoje você solta um cara, eu tinha 22 anos de idade. Você solta um cara com 22 anos de idade, ele sai de casa com 40. Com 22 ele não sabe lavar a cueca. Então assim, é difícil para mim. Eu olho para isso e eu me sinto mal. Então assim, eu sei que às vezes a gente cobra um pouco a mais, que pode ser que você não queira lavar a cueca, tá tudo bem. Mas cara, tem meio do caminho que a gente dá para chegar. Eu não preciso ser tão raiz, mas não preciso ser tão Nutella, né? E assim foi. Aproveitei muito ali, fiquei alguns meses e trabalhava 20 horas por dia, não saía do hospital e aprendi muito. Foi a primeira vez que eu fiz um lab na minha vida de cortar uma veia, de abrir um paciente e poder ver as coisas.
E a professora Douglas foi minha mãe nisso por muito tempo. Falecida professora Douglas, a gente tinha muito contato, pessoa espetacular. Ela que me deu meu boneco, meu primeiro simulador que tem hoje, isso foi em 2003, ele fez 20 anos, é o mesmo boneco que eu tenho em casa até hoje, que está todo montado para fazer simulação. Ela que me deu, comprou no shopping, me deu o boneco. Então a gente criou uma relação, e dali ela me apresentou o cara que eu estava atrás dele há muito tempo, que era o professor Dennis Crow, que hoje é um cara que mesmo para os americanos está esquecido, porque ele está com quase 80 anos. Mas se hoje você faz RCP, foi ele que descreveu a RCP em cão, clamp aórtico, sondagem nasogástrica, tubo de esôfago, nutrição de tubo em cachorro. Ele tem mais de 60 procedimentos que foi ele que descreveu. Então era o cara que era a minha referência, o cara que treinou com o professor Max Weil, que é, para quem também não vai lembrar, é o cara que é o primeiro cara da medicina humana ali que levou a medicina de emergência para os Estados Unidos também. E aí eu consegui ter relacionamento com ele num congresso de Anclivepa no Brasil em 97. Falei, vou atrás desse cara. Cheguei lá e falei, treinei com a professora Douglas. E, cara, queria muito te conhecer, não sei o quê. Ele foi um cara, assim, animal, espetacular comigo. E eu fiz a mesma proposta. Falei, eu preciso te conhecer. Ele falou, vai pra lá. Só que você vai ficar na minha casa. Era a indicação da professora. E aí eu morei com a família dele no meu segundo treinamento. E, de novo, uma época informal, né? Não era nada oficial. Você fez internship, você fez residência. Não fiz. Era uma época que eu poderia ter ficado nos Estados Unidos e eu sempre quis voltar pro Brasil. Eu nunca quis ficar lá. Eu sempre gostei daqui. Fiquei com ele, e aí, cara, é meu pai até hoje, né? Na medicina intensiva, o cara que me traz tudo. E hoje a gente continua com um relacionamento super Foram alguns próximo, anos né? ali. Super próximo, porque é respeito, eu tenho que ter isso até o dia que ele morrer, né? Gratidão, né? Eu queria pontuar aqui algumas coisas que dentro da fala, né? Então, muita proatividade de estar correndo atrás de estágio, de estar buscando essas pessoas, o network mesmo dentro dos... um professor conhece o outro, pode indicar, te dar um alvará que você é um bom estagiário, fazer estágio. E a família, desculpa te interromper. Desde o começo. Tem que ter apoio familiar ali, Família infelizmente base, ou né? não, né? Eu sei que tem gente que às vezes não tem a família estruturada, Sim. mas tem que buscar algum desse tipo de algo. Sem meu pai e minha mãe eu não teria ido. Ir para os Estados Unidos tem nessa como. época envolvia dispêndio financeiro importante do orçamento. E meu pai poder ir com a minha mãe pensar que aquilo era necessário, eu poderia não ter ido por dinheiro. Sim. E não estar sentado aqui agora. Desculpa te interromper. Não, imagina. Então vamos pontuar aqui o networking, a proatividade, a prática de estágio desde o começo e também a busca fora da faculdade, né? Total. E como é que surgiu essa ideia de voltar para o Brasil? Você começou a estudar e como é que surgiu a prática de poder estar ensinando, viver no outro lado? Surgiu por conta da novidade. Como ninguém estava fazendo secção de veia, essas coisas no mundo privado brasileiro, não tinha alguma coisa, de novo. Denise, Auri, o professor Eliel Tran, que estava em Londrina nessa época, indo e voltando, essas pessoas estavam tendo alguma proximidade com os americanos, mas o professor Hélio saiu e não voltou mais. O professor Auri foi para anestesia e estava em Lages, então não tinha, era uma época que não estava fácil também deslocar como desloca hoje, entendeu? Então, os cursos, chegar nessas pessoas não era tão fácil. Era uma época onde era mais fácil para quem estava na USP, para quem estava em Jabuticabal, né? O professor Newton, pessoas que naquela época eram muito importantes para a gente. Então me surgiu a oportunidade em 2001, eu formei em 97, 2000 eu fui convidado para a mesma semana acadêmica que eu conheci os professores em 94, eu fui para essa semana acadêmica em 2001, logo depois da minha volta, da minha segunda ida para os Estados Unidos. E ali foi a minha primeira aula, foi em 2001, e eu tenho uma história curiosa sobre isso, porque eu não poderia chegar a tempo. Me fizeram o convite, eu falei que ia estar, eu estendi minha viagem para os Estados Unidos, falei, puta, não vai dar para ir. E aí eu falei pro meu sócio na época, eu falei, cara, você vai ter que assumir essa palestra e dane-se, eu vou te dar os... Resolve, e não tinha computador, gente, era slide, então tinha que mandar fazer os slides, né? Esses slides até hoje. E aí o que acontece? Eles fizeram a plaquinha de comemoração da palestra com o nome dele. Mas eu cheguei em cima e dei a aula. Com o nome dele. E eles me entregaram a placa, eu tenho ela guardada até hoje. A minha primeira palestra, o certificado, que é uma placa de aço assim, linda, tá com o nome do meu sócio. Não é com o meu nome. E aí a primeira viagem que eu fiz para dar aula fora foi em Campos, na UENF. Na época o doutor Euler Penha, que é um cara da ortopedia muito foda hoje, um grande amigo, ele era aluno. E ele falou, cara, vem dar aula aqui. Aí eu buguei. Porque eu falei, como assim? Você está me chamando para eu sair da minha cidade e falar numa universidade? Isso é muito foda. E não me importei de pegar 2 ônibus e 3 trem e etc. E chegar lá por dinheiro nenhum. Sim. E fazer aquilo acontecer e começar. Aí de lá para cá, a gente está contando aí algo próximo de umas 2.000 aulas aí já nesse esquema, né? De 2005 para cá,
é uma média de 60, 70 eventos por ano, então todo ano sem parar e de tudo quanto é jeito. De novo para a semana acadêmica, voluntariando e ganhando a vida com isso também. Acabou sendo uma linha de negócio e hoje a educação para mim ela é um braço maior do que a assistência. A gente tem assistência, mas já é uma vida que... E é engraçado, às vezes, até a crítica que vem em cima. Mas você atende ainda? Tipo, além de dar aula, você trabalha? Não, animal. Na verdade, é só um... Quando eu vou para Fortaleza e não vejo areia, quando eu vou para os lugares e enfio num hotel, você fica 20 horas ali dando aula, trabalhando. É muito esforço, é um negócio que a gente precisa de continuar se atualizando. E a assistência que alimenta isso, né? Então, dá para manter a educação, é a minha briga, que hoje você tem aí o quê? Em 500 e poucas faculdades, uns 2, 3 mil professores de clínica médica no Brasil espalhado. Muitos deles com doutorado. Sem 1 ano e meio de umbigo na beira da cama. Então, assim, é a terceirização da responsabilidade, né? Então, assim, essa é a responsabilidade de quem assumiu essa vaga de professor tem que falar, cara, eu devia ter vergonha de não ter 2, 3, 4 anos de experiência de clínica, né? E tô aqui dando aula para esses caras. Aliás, às vezes dando aula de imunologia, anatomia, clínica médica, física quântica, e eu entendo e respeito, só não aceito. Né? Só não aceito. Desviei do assunto, né? Não, imagina. Nada. E aí a estruturação do Intensivet, como que aconteceu a ideia, a sociedade? 2003, Congresso da Anclivepa, em BH, eu era diretor social da Anclivepa nessa época, trouxe a professora Douglas McIntyre, trouxe a professora Karen Matthews, trouxe a professora Rebecca Kirby para o Brasil, primeira vez. Minha professora que tinha me treinado em 97, em 2003 eu trouxe ela. Cara, aquele evento foi assim, para mim não tem explicação. Então a gente sentou e falou, cara, vocês estão aqui, nós temos que abrir um negócio aqui no Brasil. Pedi apoio para o pessoal da anestesia, o pessoal da anestesia do Colégio de Anestesia falou para mim, é muito legal a sua ideia e vai ser uma ótima secretaria para o nosso colégio. Eu falei, eu não quero a secretaria de emergência, eu quero que vocês me ajudem a abrir um negócio de emergência. Não, mas emergência é da anestesia. Cuidado intensivo, você vê que até hoje tem muita coisa disso da anestesia, que tem o TI, que faz emergência. Não é uma briga, mas é um negócio esquisito. Anestesia é anestesia, na medicina humana é anestesia, anestesia. Emergência, pô, mas tudo bem. Aí fui na cirurgia. Conversei com outro grande professor, um grande amigo também. Falei, professor, me ajuda. Pô, você sabe que você deu uma ideia ótima. A emergência é uma ótima secretaria para estar no colégio de cirurgia. Ele não quer secretaria, né? Então a gente juntou um bando de maluco que, na verdade, ninguém sabia nada de emergência, mas entendia que podia ser algo interessante. Entre eles, tá o Eduardo Pacheco, que hoje está na BHV, no Santa Inês, é sócio fundador também em 2003. E aí, o nosso livro oficial que foi para o cartório, nossas sócias fundadoras são a professora Douglas McIntyre, a Karen Matthews e a Rebecca Kirby, assinaram o nosso livro. Ali surgiu a Bevex, cartório, fomos para cima. 3 anos depois, com o apoio do professor Marcelo Rosa, um cara espetacular também, a gente conseguiu fazer com que essa especialidade fosse reconhecida pelo Conselho Federal. Então foi um trabalho que, primeiro, ele foi muito político, antes de sair fazendo curso, revista, etc., porque tinha que ser alguma coisa. Então, é uma das especialidades mais antigas registradas no Conselho, no livrinho de especialidade, é a medicina intensiva. Só que a gente foi ter o primeiro especialista só em 2000 e... Caramba, acho que foi 15, né? Que foi quando eu fiz a minha prova. Então, a primeira prova de título de especialista veio muito tempo depois. A gente foi muito criticado por isso. Mas hoje a gente está vendo o que está acontecendo. Esse bom maluco de especialista que não é especialista e um código de ética muito claro sobre isso. Então, agora a gente está nesse desenvolvimento. A gente pede muito. Gostou de emergência? Vai fazer sua formação? Cara, é um mercado espetacular. A gente tem muita vaga hoje de 10, 15, 8 mil reais não preenchida. Por gente que não tem habilidade suficiente para estar lá. E se tivesse... Então, assim, o mercado paga sim o especialista. Né? Mas para chegar em especialista precisa de um pouco mais de tempo. Não dá para fazer uma prova dessa com 2 anos de formado. É investimento. Então é tempo, coisa que está faltando para a geração mais nova. Paciência para as coisas. Né? E ir construindo devagar. Então, você pega currículo de gente com 25 anos de idade com 3 pós-graduação lá do Censo. Entendeu? Não dá. E a prova de especialidade? É simples. E aí, então, assim, ninguém quer fazer a prova de especialista. A gente tem ano que não tem candidato, esse ano nós temos 1, somos 4, espero que venha o 5º. Mas 2 deles, você vê como é que as coisas são. Dos 4, 2 não vão renovar, porque são professores dos Estados Unidos hoje. Então, assim, os caras são bons. E não vai ser especialista no Brasil para quê? Vou ser especialista lá fora. Então, nós vamos voltar a ser 2. Então, espero que tenha o 3º. Então,
precisa desse impulso e de entender que não é simples, mas você pode praticar emergência e cuidado intensivo sem ser especialista. Sim. Tá tudo bem. Se capacite para, né? Capacite para, mas existe uma sociedade, querendo ou não, gostando ou não, tem gente que odeia, fala, é o clube do Rodrigo, é o clube do César. Hoje é o professor César que é presidente, mas é o César que era aluno do Rodrigo, o Rodrigo é vice. Eu só tô na Bevex, eu vou olhar pra cá, né? Vai. Eu só tô lá porque ninguém assume aquela tranqueira. E porque se a sociedade não existir, cai no conselho. Se cai no conselho, cai o título de outras pessoas e eu não terceirizo responsabilidade. Então, assim, eu tô lá não é porque eu quero, não é porque eu preciso. Né? E eu espero que venha mais gente que sustente aquilo lá, né? Que traga divergência, mas que respeite. A gente teve gestão que perdeu compromissos do Conselho Federal, perdeu a habilitação da sociedade, já aconteceu com outros grupos. Então, assim, quando você assume uma entidade, o associativismo tem que continuar forte, que senão vocês não vão conseguir nada, nem salário, nem reconhecimento, nem valorização. É o que acontece hoje com a BHV, é o que acontece hoje com a NMV. Sim, isso é valorização. Então, assim, não gosto de associativismo. Desculpa, é igual eu escutava isso na pandemia. Ai, desculpa, professor, eu não gosto do online. Eu não me adaptei. Mas você vai morrer. Fica pra trás. E agora você olha para... Pergunta hoje, o que vocês estão fazendo aqui? Isso aqui nasceu na pandemia, lembra aqui. Então, assim, não é questão, você é mais velho, né? Mais velho. Gente, foi há 4 anos atrás, ninguém queria isso aqui. Uhum. Não existia Zoom, não existia online, não existia nada. E se adaptou. Sim. Então, assim, é questão de boa vontade mesmo. Então, a especialidade veio, ela tem hoje uma construção gigante e está fazendo 20 anos esse ano. Nosso simpósio de comemoração é agora, dia 25 e 26 de agosto, em Campinas. Dá tempo ainda de se inscrever, se isso aqui ainda for pro ar ainda alguma hora, pelo amor de Deus. Vai lá, ainda tem pouquinha vaga limitada lá, mas é uma comemoração que vai ser linda. A gente está trazendo algumas pessoas que representaram muito pra gente nesses 20 anos, de novo, é gratidão pura. E para poder compartilhar lá. E temática desse ano, junto com a Abifel. Então a gente está num trabalho com as associações de unificar. Por que fazer só de emergência? Vamos fazer emergência junto com o pessoal de Gato. Ano que vem, a gente já fez com o Nefro, ano passado foi com o CBNuv. E vamos fazendo um simpósio em conjunto para que a gente pare com essa palhaçada que é hoje. O especialista de pós-graduação entra numa internação, ele é Nefro, que ele virou Nefro, ele acha que ele é Nefro. Ele fala, dá o diurético, tira o soro, volta para lá e vai embora para casa. Sim. E larga o plantonista, que é o cara do nosso grupo aqui, para ficar sendo aplicador de remédio. Parar com isso. Tem que ter conversa. Com cardio é a mesma coisa, com a imagem, assim que a gente trabalha em conjunto, né? E quando todo mundo entender que vocês precisam de 3, 4, 5 anos de formado, depois você escolhe a especialidade. Sim. Para de cair nessa pressão de que você precisa de fazer pós logo. Não precisa, não deve. Tem que de gente que entenda de tudo um pouco. Escute todo mundo aqui, frequente várias salas, da dermata até a cirurgia cardíaca, e depois, com o tempo, perceba onde é que está o melhor mercado para trabalhar. Até para saber para quem você vai indicar, né? Para onde você encaminha. E não passar vergonha, que é o que está acontecendo hoje, com encaminhamentos português básico, entendeu? Português básico, hipotensão você não escreve com C cedilha, epilepsia não é com 2 S. Então, assim, pegar esse tipo de coisa hoje, desculpa, é a hora que o Raiz vem e fala, pô, minha mãe teria me batido se eu escrevesse um negócio desse. Mas hoje, mãe não bate em criança mais também, que tá tudo bem, tá tudo certo, não tô falando que tem que bater, não. Lá em casa a gente não bate, tá tudo certo. Mas, assim, tá vendo? Falta um pouco de... Não tem base, não tem construção mínima aí. E é uma realidade, pode achar ruim ou não, e é uma oportunidade, por exemplo, para vocês. Estão aqui com tempo, etc., correndo atrás, tentando escutar uma história, etc. E aqueles que não querem, cara, tá sobrando veterinário no mercado. Vocês sabem disso, vai continuar sobrando, vai aumentar a vaga agora, tem curso online 100%. De veterinária 100%, pode ser que não tenha mais, mas aí tem, aí não tem, aí tem. É um lobby muito grande da educação, vai continuar tendo. E estamos preparados para isso aí. Eu tenho uma liberdade, eu não preciso contratar imbecil. Com certeza. Ai, você não pode falar assim, vai pouco. É meu CNPJ, sou eu que pago minhas contas, eu que pago meu imposto. Eu vou colocar você aqui? Não. Eu escolho, só que eu não tenho que... você é imbecil, não é isso. E eu falo muito o imbecil, como eu falo o estudo animal, né? É com certo grau de carinho, mas é para tentar separar e falar, não, você não está pronto para isso aqui, mas você está achando que está. Porque o cara que é humilde, ele sabe o lugar dele. O duro é o outro. Não, mas você não pode falar, porque eu tenho residência. Vai, seca essa veia para mim rapidão. Desce do não salto. consegue. Surta. Treme a mão com a pá do desfibrilador. Fora. Não dá, não é para isso. Vai fazer outra coisa. Aí a gente brinca. Brinca com dermato, brinca com outras especialidades. Porque tem especialidade para cada tipo de perfil. E também tá tudo bem, né? Mas a gente tem que aceitar essas diferenças. Professor, então,
ele tem uma agenda corridíssima seguinte, pra gente finalizar. Vamos fazer mais 10 minutos, não tem problema. Boa. Então se você Nona, puder... mais uma pergunta. Pode. Se você puder listar quais que seriam essas habilidades que você acha que essa nova geração deveria ter, focando agora não só no intensivismo, mas como um bom veterinário no geral. Você sabe por que, pelo menos eu acho, que a gente acaba ocupando boas posições e se dando bem? Hoje a gente tem, eu por exemplo, tenho braço de bom relacionamento com a indústria, né? Que é uma fonte de renda para mim. Sim. Desenvolver, trabalhar e ser opinion leader de indústria, dando aula, sendo contratado por alguém. Isso é uma linha. Educação, assistência, outros negócios. Quem faz medicina, e lembra, a medicina intensiva, gente, a medicina veterinária intensiva, ela ocupa um rol muito grande. Ela lida com doente grave. Esse doente grave pode ser o de Brumadinho, sim, numa barragem rompida, e pode ser num hospital de 50 milhões num ventilador. Uhum. E a mesma pessoa está nesse. Então, assim, dentro da medicina intensiva, eu ainda posso fazer atendimento pré-hospitalar, eu posso fazer ambulância, eu posso fazer primeira consulta, eu posso fazer internação, eu posso fazer UTI. Então, assim, você é obrigado a desenvolver a habilidade de comunicação primeiro, porque a gente, quando você fala, vou fazer workshop de notícia ruim, você não vê um dermato lá. E, de novo, exatamente, é saudável. Ninguém faz curso de comunicação de doença ruim. Olha, eu tenho uma notícia, olha, dá na sua mão aqui. Seu cachorro, ele vai coçar. Né? Para sempre. Releve. Chama atopia. Mas fica assim, não. Que tá, não precisa chorar, tá tudo certo. Mas tá dando risada, tá vendo? Porque é engraçado. Então, assim, é o que é. Pensando, né, pela parte do intensivismo. Outra pegada. E tá tudo bem. Comigo não tem jeito. Né? Bem então eles, né? A gente que tá ruim. Que veio fazer uma cirurgia, uma castração, sim. E da castração ele tá numa UTI, porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho e ninguém esperava. E avisaram pra ele que ia dar tudo certo. Então, assim, e aí me joga aquela notícia pra eu dar. Então eu tenho que. É comunicação. E não é geração. Vocês sabem fazer isso. Bem demais. Só que, assim como eu tenho que me adaptar a essa comunicação daqui, eu exijo, eu não peço. Porque vocês exigem. Então eu também exijo que vocês aprendam a respeitar a comunicação old school, de alguma forma, e aí a gente vai balanceando. É engraçado, o Brasil é um país muito maluco. Se vem um boliviano, de novo, nada contra a Bolívia, tá? É só que a Bolívia não é o espelho da medicina mundial. Sim. Ponto. Por várias questões, tá bom? Mas vem um colega boliviano treinar com a gente trata ele como rei, porque ele não é brasileiro. Fala espanhol. E fala espanhol. Português. E, nossa, e a gente é legal com todo mundo que vem do mundo inteiro. Eu fui para a Espanha, fiquei 4 anos e fui lixo lá fora. Eu saí daqui que eu tinha doutorado, eu tinha mestrado, fui lá fazer doutorado, trabalhava era lixo. Pior que estagiário. Meu currículo já tinha livro, tinha uma porrada de coisa. E assim, tem que aguentar o tranco, a escolha é sua. Então assim, é comunicação, é saber se posicionar e comunicar bem e tratar todo mundo bem, não interessa de onde que é. Entendeu? Então assim, essa seria, se fosse resumir, se fizesse isso bem, o resto não precisava. Porque proatividade é boa, mas não igual aconteceu lá agora no Lab. O aluno quase me matou lá, na hora que ia ligar o desfibrilador, eu tava com a mão na mesa. Então assim, não adianta você ser proativo, você ser perigoso, entendeu? Então, assim, brincadeira à parte. Não, com a segurança devida. Vou nunca mais faço o Lab do Rodrigo, porque alguém morre lá dentro. Não é, tudo muito controlado, mas é só pra ver que as pessoas são muito, eu quero sangue no olho, eu tava brincando com ela lá. Então você tem sangue no olho, você tem que desenvolver isso. Mas você não pode matar um colega por isso, né? A gente estava numa competição, ela quase jogou o colega em cima da mesa lá, porque ela queria. E essa pessoa, eu quero ela, eu preciso muito dessa pessoa hoje. Mas ela tem que tomar cuidado. Então, o proativo que é louco, ele tem que ser contido. Aquela fera tem que ser contida. E esse cara é raro hoje. É mais fácil eu ter que pegar um cara que tem que lavar a louça. Tem que animar ele ali. Como que lava a louça? O cara que larga o prato na clínica, sabe, larga as coisas sujas, não é capaz de limpar um chão. Reclama de lavar material depois da cirurgia então, assim, e limpar a sala. Tudo tem passo, entendeu? Vai devagar, não é seu currículo que me interessa, é o que você está proporcionando. Então assim, o cara que é paciente, que trabalha bem, conversa com educação. E é o famoso, isso virou lema agora, mas foi de sempre. Você tem que contratar caráter mesmo, a parte técnica vem depois, e a gente tem que ter a paciência de desenvolver isso. E como é que eu vou pedir para alguém com 25 anos de idade escolher especialidade? Sim. Tinha a mínima coisa. Aí você fala, mas você escolheu. É diferente, era outra época, era outra pegada, e eu sempre gostei de caos, de emergente, coisa diferente. Eu não gosto de um lugar só, plantão no mesmo lugar.
Não gosto de ficar no mesmo lugar o tempo todo. Gosto de ver gente diferente, sotaque diferente. Fez uma brincadeira super legal em Salvador essa semana, foi muito massa, de pegar a gente de tudo quanto é lugar, e na hora de gritar o afasta, né, tá lá no Instagram, foi massa demais. Aquilo que começou foi, não é afasta, é se saia. Avisa os gringos que é se saia, não é clear, né? É se saia. Aí começou o pessoal lá, no Maranhão é assim, né? Essa diversidade é muito foda, né? E a gente, isso já seria o suficiente. Então, cara, comunica e respeita, já tá bom. Tem um pouquinho de paciência, e aí sim você cobra seu direito. Né? Eu acho que... E não tem minoria dentro de hospital, hein? Tem que parar com isso. Eu tenho uma perna só, eu valho mais do que o negro ou o chinês ou qualquer outra coisa, ou L, G, Z, sei lá. Eu entendo a questão dos grupos de minoria, mas quando eu estou praticando medicina, cara, não pode ter isso. Só prejudica doente, é o que a gente está vendo todo dia. Isso eu gostaria que diminuísse, que o pessoal tivesse um pouco mais de compreensão de cobrar esse direito da porta para fora. Porque ninguém me protegeu esse tempo todo. Eu sou a famosa minoria branco hétero, né, que é casado com 2 filhos, que chega na escola, pô, você é casado, seu pai não é separado? Então assim, eu sou a minoria, hoje ninguém me protege e eu não vou atrás desse direito, entendeu? Então assim, eu quero bicho vivo. Então, se a gente começar isso na comunicação, então assim... saber comunicar e respeitar que dentro do ambiente de trabalho médico tem um limite médico, da porta para lá, a gente decide. Então, se eu levantei uma voz, se eu fiquei bravo, se eu te empurrei sem querer, não é porque você é da minoria que se veste bem e etc. Então, e é difícil isso hoje, tá difícil. Estou dizendo isso porque professores estão intimidados, gestores estão intimidados, porque processos estão vindo por conta disso e pior, a justiça está dando. E assim, bem-vindos ao mundo novo, entendeu? Então assim, você está perdendo uma grande oportunidade de fazer um relacionamento de longo prazo. Sim. Entendeu? E acho que isso não tem preço. Queima largada. Falou tudo, pronto. Eu acho que é entender as suas limitações. Se coloca no seu lugar. Você não tá lá. Você hoje tá com, sei lá, 20 anos de formado. 26. Foi pra... mais de 20 anos de formado. Mas um dia você foi, o que não estava sabendo, que estava no começo, que estava construindo Então, cara, essa só carreira. que pra mim era natural, porque eu tinha estrutura familiar. Dentro de casa eu não podia levantar a voz. Xingar, a Havaiana corria na boca. E apesar de ser tão mais velho assim, eu ajoelhava no milho. Entendeu? Então assim, isso foi bom pra mim? Foi. Mas hoje não é, eu não teria coragem de meter a mão no meu filho. Mas tem hora que eu falei lá em casa, a primeira vez aconteceu numa briga dos dois. Falei, vocês deviam experimentar pela primeira vez e não vai ser hoje. Hoje tá me dando a vontade danada. Eles passaram do limite ali, mas passaram do limite, do meu limite. Sim. Eles têm 6 e 8 anos. Eles estavam no limite que eu já tinha ultrapassado há muito tempo, entendeu? Pendurado na escada, entendeu? Meu irmão já foi suturar a cabeça quantas vezes quando era moleque, era uma confusão para lá e para cá. Hoje, eu trago de volta um pensamento que eu vi outro dia, não sei se quem foi que colocou isso na internet, um cara dando aula e falou, bicho, se eu for na casa de vocês, tá? A gente for almoçar agora, tá bom? Aí vocês têm essa coisa toda, Rodrigo, vem jantar aqui em casa, vem almoçar aqui em casa. Aí eu vou e derrubo a taça de vinho na toalha branca que a bisavó da sua mãe te deu para aquele jantar especial. Na hora que eu derrubar, qual que é a sua reação? Vai dar um puta merda. Todo mundo vai. Não tem problema, fica tranquilo, a gente limpa. Mas internamente tá aqui, se ó. Se for criança... Acabou-se. Aí pronto, tá explicado. Entendeu? Então, eu me policio com isso, erro pra caceta, mas me policio e não é fácil. Então assim, como é que eu vou tentar te cobrar uma coisa que eu já fiz 50 vezes? Sim. Em que nível que você tá? Né? Então, isso, de novo, quem é um pouco mais puxado aí, e aí é a geração do meio que é a pior, que é a de hoje que tá com 35. Morno. Puta, essa tá difícil, porque já acha que tá na minha geração e que não é mais a de 20 e poucos. E que tem mais direito que o de 20 e pouco, mas tecnicamente ele pegou essa fase de educação ruim. O cara de 35 anos hoje, ele pegou já 2010 para cá, já tinha muita faculdade ruim, o ensino é uma porcaria, e ele acha que ele tá na... Então essa geração tem que ser até mais trabalhada do que a de 20 e pouco agora, entendeu? Você comentou que você gosta do caos, assim, muita gente quando fala, eu quero intensivismo, meu Deus, você é louco, por que você vai fazer isso? Então, tem que gostar, né? Como é que você conseguiu ficar tanto tempo no intensivismo, como é que você equilibrou
entre aspas, Com saúde né? mental. Boa. A sua saúde mental, exatamente. No começo não era simples, eu mesmo, na minha própria clínica, eu já quebrei porta, joguei armário no chão, gritei, eu já saí, o meu primeiro emprego eu saí chutando a gaveta da recepção, gritando com a administradora e batendo na porta de vidro no meio do plantão, e larguei e fui embora. Imbecil, sem educação, joguei fora tudo que meu pai e minha mãe me ensinaram. Isso que ajoelhou no milho, né? Imagina. Então, assim, só que eu tinha 22 anos, 23 anos. E isso não pode ser desculpa mais. Não podia ter acontecido. Fecha a porta. E, então, assim, acho que o que sustentou, de novo, para mim, o que sustentou foi não ficar no mesmo lugar muito tempo, sempre. O que pode ser bom e pode ser ruim. Né? Mas tentar fazer coisas diferentes. Então, quando vem a educação, um pouco de assistência, um pouco de educação, um pouco de negócio, estudar outras coisas... começar a viajar, isso facilita, você não tem a mesma rotina, então não pode ter rotina, porque isso mata. Então, aí precisa de hobby, e hobby pode ser qualquer coisa que te dê prazer e que você não consiga fazer toda hora, né? Aí vale esporte, vale religião, vale qualquer outra coisa, né? Então, assim, precisa de ter isso como válvula de escape e tem que estar monitorado. Porque essa questão de burnout hoje ela é pior para todo mundo, mas você já sabe que tem, não sabe? Já sabe que está susceptível, não sabe? Então por que você está se metendo ali? Pô? Então assim, a pessoa está descobrindo depois. Então tem que ir indo, mas aí tem o outro extremo. Todo mundo agora, não, burnout, hoje eu não vou, hoje eu não faço. Para. Tem que ter, pô, você não terceiriza isso para os outros. Tem que ir para lá, viver aquilo, 8, 12, 14 horas. Agora o empregador tem que saber também que se você passou por aquilo, você tem que dar um descanso. Então, o pessoal cobra demais, você às vezes está num momento de vida que você precisa demais, Sim. E isso vira uma bomba relógio que só prejudica você. Tá? Então, assim, hoje para mim, extremamente confortável. Trabalho a maior parte do tempo com meus filhos perto, em casa, Sim. Usando tecnologia. E continuo fazendo assistência, continuo ajudando um monte de gente, continuo viajando o suficiente. Então, às vezes tem uma semana do ano igual essa, eu estou fora, é ruim para mim ficar uma semana longe de casa, mas eu faço isso hoje muito menos do que eu fazia antes. Então, isso para mim facilitou demais. Para quem está começando, não pode ter isso. Se você tem saúde, porque hoje tem gente que não tem saúde com Sim. 20 e poucos anos, mas se você tem saúde, vai, aproveita o número de horas. É hora de umbigo só. É umbigo na frente da cama e é horas. Fez horas bem trabalhadas, você vai conseguir diminuir seu tempo para definir o que você quer fazer. Você vai ter então, motivo e ação vindo de várias formas. E vai surgir oportunidade, espera ela aparecer. Aproveitando o tempo, né? Aproveitamento de tempo. Não. Então, gestão de tempo é importante, como atividade, né? Tem que ter. Eu acho que isso tudo vai vindo com o tempo, mas depois que você é respeitoso, tem paciência, segue um caminho, então o resto você vai conseguindo ter essas habilidades devagarzinho. Então, assim, eu consegui equilibrar muito tempo depois. Sim. Assim, isso já, vamos falar, eu formei em 97, eu fui equilibrar isso em 2012. E foi quando eu comecei a ganhar dinheiro. Assim, eu fiquei... Assim, a situação financeira era voltada toda para reinvestimento de estudo e tentativa, foi de 97 a 2012. Hoje não precisa ser tudo isso para vocês, mas para mim foram 15 anos ganhando mal, pelo que eu achava que eu fazia bem. 2012, já tinha 3 livros, doutorado na Espanha, e não conseguia responder financeiramente pelo que eu achava que eu merecia. Nós estamos em 2022... 10 aninhos assim, aí só. Dos 26, são 16 sem ganhar dinheiro e 10 ganhando o que eu acho que é justo para construir meu patrimônio, ter o que eu tenho e seguir à frente. Então, assim, vocês têm que ajustar essa conta à condição de cada um. Lá, inteligência financeira, né? Total, né? Aprendam isso. Vários links. Isso aí. Então, para a gente finalizar, última pergunta, qual que é uma mensagem? Não cabe no outdoor, né? Mas o que você colocaria no outdoor seria obrigatório para todo estudante que está na faculdade de medicina veterinária, obrigatoriamente deveria ler. Saber, ouvir, pesquisar. A mensagem outdoor é estudo animal, pô. Estuda, já está no outdoor. Tá no outdoor. Já está no outdoor. Tem a mensagem, cabe no outdoor. Cara, estudar sem parar. Absorver igual esponja e fazer de tudo. Eu fiz estágio em cooperativa de leite. Eu vi como é que produz o leite numa caixinha. Entendeu? Então eu fui, odiava. Mas eu falei, eu tenho que ir e poder voltar numa mesa de repente daqui 20 anos e falar, eu fiz. Nossa,
Não dá, eu não consigo me ver sentado numa cadeira, olhando o leite caindo na caixinha até atrapar fechando. Leite caindo na... E o que eu faço? Bota um termômetro, olha lá, tá ácido, não tá, tem né? Não é pra mim. E é veterinário. E tá tudo bem. Então, não é pra mim mesmo. O negócio é sangue mesmo, gente gritando, esse tipo de coisa. Eu odeio UTI, gente. Não sei se você olhar, mas eu odeio. Eu não gosto de UTI. Pra mim, bicho sedado com ventilador ligado, aquele tipo aquele negócio mole, 24 horas no mesmo jeito ali, você tem que ficar, número, conta, e parado, e ninguém corre, ninguém... Não é pra mim, eu não gosto. Eu gosto de pré-hospitalar e gosto de pronto-socorro. Essa é a minha vida. Entendeu? Então, dá pra ir se ajustar, mas não dá pra ter essa escolha lá atrás. Como eu disse, se é pra encerrar, hoje, quando me chamam num zoológico, por exemplo, pra ajudar um grande felino, eu tô realizando meu sonho. Mas não dava pra ganhar dinheiro com isso. Mas hoje, hoje eu tô indo ajudar um negócio, eu falo, caraca, meus filhos poderem encostar numa girafa, igual a gente vai lá no zoológico em Brasília e fala, a minha troca, o meu valor é o seguinte, põe meus filhos no recinto, eu quero que ele tenha a sensação de pegar numa girafa. Eles chegam no colégio, os moleques acham que é de mentira. Porque eles falam, eu dei comida pra girafa hoje. Chupa aí. Aí ele mostra a foto, entendeu? É isso, acabou, não tem preço. Nenhum. Eu ofereci isso pro meu filho, poder encostar a mão num grande felino anestesiado com segurança, e também falar, cara, pegou num tigre. Então, isso eu posso fazer. Pré-hospitalar, ainda não dá. Mas hoje eu tenho condição financeira de ajudar. E eu tô, por exemplo, como voluntário, fazendo instrução para um monte de força policial, do jeito que tudo que o Denis Crow me ensinou, eu posso fazer hoje. E eu não cobro um centavo, porque eu não preciso de cobrar um centavo hoje. Então, assim, vai o recado para quem gosta de ONG, resgatar bicho. Não dá para você ajudar os outros, você é pobre. Desculpa, não dá. Você tem que primeiro arrumar sua vida. Você arrumou sua vida? Agora você dá comida para alguém. Agora, não, mas a gente tem que ser solidário, eu tenho que dar a minha comida para o outro. Esse extremo eu não concordo, porque eu não duro. Então, assim, vai olhar as ONGs como elas estão hoje, tem 1.500 cachorros, e quem mora lá e toma conta não tem onde dormir. Não dá, tem que ser um negócio organizado. Então, assim, tá bem estruturado, começa a ajudar, né? E esse negócio do voluntariado, ele passou desse limite, passou do ponto também. E aí a gente que cobra, vira mercenário. É culpa do veterinário que está fazendo isso. Que doa demais quando não pode, não sabe cobrar, não sabe vender, né? Então, nós vamos continuar nessa luta e assim, entendo que vocês vão conseguir ajudar muita gente, mas, cara, como diz a música, né? Assim, eu nunca vi ninguém chamar alguém para jantar e não ter dinheiro para bancar, né? Então, assim, primeiro se ajusta e depois a gente consegue doar o nosso tempo. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer. Primeiro você não ajuda ninguém, né? Hã? Morto você não ajuda ninguém. Cara... Sem força pra levantar, você não vai fazer nada. Deprimido, estourado, tomando um monte de remédio em casa, brigando com sua esposa, batendo seus filhos. O que você tem a oferecer pro próximo? Nada. Né? Aí depois vem vomitar em aula, porque eu sou muito foda, etc. Então, assim, até logo. Então, assim, sempre minha família na frente. E dinheiro compra felicidade? Sim, pra mim compra. Porque sem isso eu não tenho condição de fazer as coisas que eu quero fazer. Hoje está tudo na base de dinheiro, o que eu vou fazer? A relação é monetária. Se fosse no escambo, estava tudo certo também, mas eu preciso de alguma coisa para trocar com alguém para ter alguma coisa que eu quero. E hoje as coisas estão do jeito que estão. Vocês estão em faculdade pública ou particular? Particular. Pública. Bem-vindo. É bolsa 100% ou paga? 65. 65. Paga 35, não paga? Paga. Quem paga isso? Papai e mamãe. E se não pudesse pagar e se não estivesse na faculdade, se você tivesse que abandonar no seu último... Faltando 2 períodos, acabou a grana na sua casa e falava, minha filha, não tem jeito, quando esse negócio aqui em casa não tem como ir pra faculdade. Eu tive que trancar o último por questão financeira. Voltei. E ficou feliz? Não. Então dinheiro não compra felicidade? Compra. Agora tem que parar com essa preguiça de falar, quem fala isso é quem não tem o dinheiro, né? E aí quer viver uma vida com 2 velas de incenso, andando na rua, sem ter conforto. Porque na hora que der o conforto, anota isso aí, conforto não dá ré. É verdade. Por isso que eu falei que tem que ser devagar. Vai comendo feijão dos outros, vai fazendo coisa pesada, vai. Aí você vai ver o primeiro conforto. Você fala, nossa, é bom? Não quero mais não cobrar. E agora eu quero cobrar o dobro. E aí você vai alinhando. A ambição que tem que ter, que é diferente de ganância. Eu tenho que ser muito ambicioso o tempo todo. E eu posso, sim, ser milionário sendo veterinário. Então, assim, quando eu bati meu primeiro 1 milhão, eu fui cortando barriga de cachorro. E ensinando a cortar barriga de cachorro. Não foi andando sobre a brasa, entendeu? Ande sobre o fogo.
Nada contra, mas assim, não é minha pegada, entendeu? Então, assim, acho que eu conquistei o que eu tenho fazendo as coisas com a minha mão, entendeu? Salvando o bicho. E aí eu me orgulhei, e acabou. E tô satisfeito com isso. Se você fez isso enchendo caixinha com leite, você também é veterinário e tá tudo certo, né? Mas não me irrita dizendo que o que eu tô fazendo tá errado, que não precisa ser assim, precisa, né? Mas para fazer o que a gente faz. Certo? Por que vocês estão chorando? Ou é o ar-condicionado? Eu tô chorando. O meu é que tem um cílio aqui no meu olho mesmo. Ficou bonitinho, não sei se a câmera vai pegar assim, mas assim. Eu emocionei. Deixar a Nona se recuperar. Aí, ó, muito bem. Eu fico imensamente feliz Aí, por poder bater esse papo. Tamo Porque é uma pessoa, você tem muita bagagem, você tem muita história pra contar, você... Querendo ou não, é isso. Os 26 anos de formados não são à toa. Você não formou ontem. Então, você passou por muita coisa, você tem muita história pra contar, é vivência de vida, é poder... A gente... Cara, eu tava em casa, onde meu namorado tava a comprovar. Eu passei o fim de semana assim, ó, eu vou entrevistar o Rabelo. Eu fiquei o final de semana inteiro no seu Instagram, e currículo, e YouTube, e cacei podcast com Rabelo. Foi lá que eu vi eu não lembro o título. Stalker que chama, né? Nossa, eu cacei, você foi, vou saber até cada fio de cabelo da cabeça dele, pra me preparar, porque eu sou uma pessoa controladora. Isso é habilidade, você tá vendo? Você podia ter chegado aqui na boa. E você optou. Então você construiu uma história que eu não posso medir. Então, assim, o trabalho que você faz aqui é porque você fez o que você tinha para fazer com o que você tinha, da melhor forma que você podia fazer, não era? Então acabou. Sim. Se você passar isso para um cão doente, você vai ser você mesmo do mesmo jeito. Isso que te ensinou provavelmente foi sua família, foi alguém que está com você. Então, a gente não pode perder a autenticidade. Não muda nada. Não muda sermos nós, nada, independente da... Sigam assim, aproveitem essas oportunidades que vocês estão tendo, de usar isso aqui, de transmitir isso aqui, vai embora. Obrigada, né? NMV, show de bola. por estar todo mundo aqui, lá. É um negócio de doido. Beleza. Uma puta oportunidade de carreira. Aproveitar. A família, todo mundo. Vamos pra próxima. E obrigada pelo podcast, obrigada pelo tempo disposto. A gente sabe, todo mundo sabe que a sua agenda é concorrida. A gente te catou de dentro do live. Quase, a Stephanie quase que teve que falar, não, vamos. A gente vai te devolver pro Flat Lab de novo. Tem palestra, tem lab, tem aula, tem... Essa feira é uma correria. Né? E, cara, quem ainda tiver tempo e puder, vai pra Campinas esse final de semana, corre atrás, entra atrás da gente aí. Não sei que dia que isso aqui vai estar no ar. Se eu puder, eu vou estar lá, hein? E vamos lá. Dia 25 e 26, sexta e sábado que vem ainda, né? Então é Campinas, então tem muita faculdade nessa região. Morei lá semana passada. Pô, cara, assim, inscrição tá a preço de galinha lá, assim, tá tranquilo cidade. de lá, vai lá, pede apoio, vai nas empresas, corre atrás, busca cortesia, sei lá, mas não perde o evento, assim. Mas eu não gosto de emergência, mas vai lá ver como é que é. Você tá estudando ainda, vai lá ver, aproveita a oportunidade, 20 anos de uma associação, você vai ver mais história, vai ter tempo de conversar. A gente conversou no podcast que eu gravei antes desse, a gente conversou sobre isso. Cara, você tá na faculdade, são 5 anos. A gente é apresentado, acho que são mais de 88 áreas, se eu não me engano, que o veterinário pode... É desumano. Pode estar ativo, pode se formar, querer atuar. Atuar, era a palavra. E a gente só tem 5 anos pra descobrir tudo isso. A gente é bombardeado com todas as áreas possíveis. E aí a gente se forma e eles falam, tá bom, escolhe aí, faça a especialização, faça a sua especialização, né, deixando claro. Eu tô com vocês. Vocês não podem ceder esse tipo de pressão porque é desumano. Não é pra fazer isso com uma pessoa de 20 anos de idade. Não dá. Mas vocês são submetidos a isso. Então aproveita, não tem problema nenhum em frear, esperar e se colocando no mercado de uma maneira mais pausada. Pra sua vida vai ser melhor, vai devagar e, cara, bora nessa. Eu acho que permita-se a participar de estágios em leiteria que você não gosta, mas é importante pra você saber que você não gosta. Porque senão você vai ficar aquilo na cabeça. E se eu gostasse? Será que eu teria gostado? É importante pra você ter certeza. Não, essa área eu não quero. Vou frear, voltar pra ir pra um lugar que eu quero. Quiabo, mas nunca comeu, né? Assim, a briga com as crianças. Tempo eu falava isso, porque eu odeio giló, mas eu nunca comi, porque eu não tenho coragem. Aí eu falei, um dia eu vou ter que comer o diabo do giló. Aí eu falei, não, eu tenho certeza que eu odeio você, giló. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu tenho certeza. Bom, Nona,
Pode finalizar. Eu falo demais, gente. Não, pode fazer. Se eu falar, eu vou começar a chorar. Ai, gente, mas a emoção é muito grande de poder estar aqui, porque minha história, eu comecei na AMB, peguei troca de empresa, troca de dono, mudança de grade, eu olhei e falei, cara, não era isso que eu queria. Aí eu sou muito chata, eu sou controladora, por isso que eu fui o final de semana inteiro te caçando. E eu acho que foi uma quebra de expectativa, eu troquei, fui pra Campinas lá na Unifage, tive que voltar, infelizmente, a Unifage volta comigo. Eu tô na AMB de novo, mas... Você vê que você não depende do sistema? Eu não dependia, eu não podia mudar o currículo, você também não pode. Você podia continuar fazendo algum estágio trancado, fazendo alguma coisa, você correu atrás, pô. Então, assim, o que vocês têm que fazer é entender que hoje está tão fácil ser veterinário que eu estou estimulando quem tem esse sonho a ir lá e fazer, porque está tão fácil receber o diploma. É mesmo. Mas faz esses 5 anos passar rápido, aí você começa a estudar depois. Porque com o diploma na mão você pode fazer várias coisas. Aí depende de você exercer mal ou bem a sua profissão. Mas pelo menos já está com o papel na mão, aí você vai estudar o que você gosta. Mas você vai ser obrigado a passar pelos 5 anos. Em qualquer faculdade, da vagabunda a melhor, não tem um curso que forma alguém que trabalha com emergência hoje. Nem que seja um bom gestor. Não tem. Então, cara, entra em qualquer um, acaba logo esse curso, e aí você fala, pô, eu vou seguir esse cara aqui, vou seguir aquela menina ali, e segue sua vida. Você não precisa depender do sistema para isso. Não adianta, a gente está aqui discutindo educação semana toda. Não vai resolver. O dinheiro é maior do que a vontade de educar. Vocês estão vendo no governo o que está acontecendo agora. Então, assim, vai criticar, porque tirou dinheiro daqui, tirou dinheiro de lá, dane-se, a sua situação vai continuar a mesma. Né? Então, nós não precisamos depender disso, vocês não precisam depender disso. E continuem fazendo. Isso acaba logo. Porque você não... eu tive uma aula de emergência. São 5.000 horas, você teve 10 horas de aula. Não vai resolver. Sai logo dessa faculdade, acaba isso logo, e aí começa a sua carreira depois. Né? E você pode trabalhar no shopping, você pode fazer outra coisa enquanto você está se ajeitando para poder ajustar a grana. Né? Porque plantão não esquece. Mas vai pegando devagar, vai de auxiliar mesmo. Mas você é formado, vai ser auxiliar. Cara, a faculdade é uma porcaria, o que eu vou fazer? Começa a fazer estágio de formado e ainda ganhando. É auxiliar. Que pode, né? E fica lá 1 ano. No segundo ano, começa a ver um curso daqui, aproveita a oportunidade de lá. E, cara, com 2, 3 anos você está mais pronto para exercer, que é a residência que nós não tivemos. Né? E aí você vai aprender esses valores todos, mas na vida real. E escolhe um lugar bom. Né? Isso aí. Bom, gente, parar de falar. Depois de 4 últimas perguntas. Por mim eu fico aqui até, acho que pela nona também. Eu também preferiria do que ter que fazer o que eu vou fazer agora. Mas eu vou ter que ir. Vai ter que ir. Então, bom, nossas redes estão aí aparecendo, eu espero. E queria agradecer mais uma vez, pela 8ª vez, pela oportunidade de conversar com você, pela disponibilidade de tempo. E espero poder conversar mais vezes. Vamos juntos. Esperamos fazer isso mais vezes. Muito obrigada e tchau, gente. A nona. Eu acabei já. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu.